Nunca é demais reconhecer que a humanidade está alcançando cada vez mais avanços tecnológicos incríveis. E é chover no molhado falar sobre isso, não é, pessoal? Eu penso que não há nenhuma dúvida sobre isso, porque todos nós, de alguma maneira, experimentamos esse grande progresso da parte tecnológica no mundo. Agora, o que chama atenção é que o ser humano, você e eu, nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós precisamos chegar em termos de autoconhecimento. E é lógico que quando eu falo isso aqui, não é em tom de crítica, é em uma, vamos dizer assim, uma pegada visando colocar para você qual é o princípio que norteia o meu trabalho nesses 30 anos aí em que eu venho trabalhando com desenvolvimento de pessoas, tanto na universidade, com estudantes de todos os cursos, tanto no próprio hospital de alta complexidade, onde eu trabalhei durante 11 anos, inclusive fui gerente, fui diretor desse hospital, e ali nós percebíamos, conversando com profissionais das mais diversas áreas, o que nós percebíamos? Que o autoconhecimento, o conhecimento de si, ainda é uma grande lacuna na vida de todas as pessoas. E repito, inclusive na minha. Mas aí que está algo interessante, porque o pouco que nós conseguimos nos conhecer, nós obtemos aí pela dedicação o quê? Obtemos resultados que parecem verdadeiros milagres. Eu tenho assistido nesses muitos anos, atendendo nos consultórios, tanto na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, quanto na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, nas viagens que eu faço para dentro e para fora do país, nas palestras que eu realizo nas empresas. O que fica muito claro para mim é que um pouquinho que cada pessoa consiga se conhecer melhor, aquele pouquinho representa uma grande força no processo da pessoa obter mais resultados positivos. E talvez você esteja perguntando, mas Aloísio, resultados positivos em que sentido? Eu digo para você, resultados positivos na saúde física, emocional, mental. E você talvez ainda possa me apertar mais ainda com a seguinte pergunta: mas aí, quando a pessoa se conhece e aprende a desenvolver seus próprios poderes latentes, ela não adoece nunca? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo de saúde, porque eu conheço e você também deve conhecer muita gente que faz tratamento para doenças crônicas, por exemplo, mas que vivem de uma forma saudável, ou seja, embora tenha uma doença instalada, crônica, que precisa ser tratada, controlada, a pessoa, mesmo assim, não deixa de se sentir feliz. Então, esse é o ponto, porque o que é saúde? É esse bem-estar total, como diz e determina, né, e define a própria Organização Mundial da Saúde. É um bem-estar no nível físico, psíquico, nas relações, na espiritualidade. Então é neste ponto que eu quero dizer para você, repetindo aí, um pouco que você se conhece mais de uma forma mais específica de como é que você funciona, você obtém resultados. Como eu disse, na parte física, na saúde mental, emocional, também na forma de lidar com os seus valores e também lidar com as dificuldades que a própria vida real coloca. Então é esse o ponto. Foi por isso que eu desenvolvi um método, depois aí de 30 anos observando, trabalhando, pesquisando, viajando, não interessa eu falar isso aqui para você agora, mas depois de muitos anos eu desenvolvi um método em que ele unifica para qualquer pessoa,
Não precisa a pessoa ter um estudo elevado, não precisa. Com uma explicação muito simples durante os atendimentos, tanto nos grupos, e aí eu quero fazer um parênteses para dizer que eu trabalho sempre com pequenos grupos, quando é a parte terapêutica. Quando é palestra, não, pode colocar o número de pessoas que for, tudo bem. Mas eu quero dizer que qualquer pessoa, de qualquer nível de escolarização, portanto não precisa estudar muito para compreender, eu passando uma explicação básica de como funciona a própria pessoa na perspectiva cerebral, na perspectiva da alma, na perspectiva do espírito e do corpo, a pessoa entende rapidamente e começa a desfrutar o quê? De uma melhor forma de se relacionar com ela mesma, porque tudo começa com você. Sou eu comigo mesmo que preciso resolver a maior parte dos meus enigmas, dos meus desafios. E ao desenvolver esse método que eu estava comentando com você aqui, que eu digo que é o cérebro, a alma, o espírito e o corpo, ou seja, nós temos aí um CAEC, uma sigla C-A-E-C, que é cérebro, para você aprender ou reaprender a lidar com pensamentos, a lidar com esse computador que você tem aí, que é o seu cérebro. Então, o autoconhecimento passa por aí. Opa, tenho um cérebro, tenho um computador no meu corpo. E aí, como que eu vou me relacionar com ele? Como que eu vou usar o poder do meu pensamento para visualizar, fixar aquilo que eu quero? Aí você compreende, a partir do método simples que eu desenvolvi, já testei centenas de vezes, comecei comigo, testando comigo, depois com meus clientes, o que acontece? Você aprende a conectar, começando pelo cérebro, com a sua alma, que é a sua essência, que é aquela parte que interliga, aí vem, o corpo, seu corpo físico, com o espírito. Por isso que é esta sigla, CAEC, ou seja, é cérebro, é alma, é espírito, é corpo. Porque todos eles interagem e se influenciam, se influenciam mutuamente, quero dizer. Mas a parte mais inicial é lidar aqui com o próprio cérebro. E tem como você se livrar de condicionamentos, tem como você se livrar de implantes que foram colocados no seu cérebro desde a época que você estava na barriga da sua mamãe. Isso depois eu vou aprofundar um pouco mais. E aí você aprende a lidar também com a sua essência, essa alma, esse psiquismo, esse inconsciente que não é o cérebro, mas tem uma conexão profunda com o cérebro. Só que eu não quero ficar teorizando com você. Essas partes teóricas, eu já cuidei delas, muitos anos pesquisando, estudando, doutorado, pós-doutorado, enfim, não interessa isso aqui agora. Mas é para dizer para você que eu estou trazendo através deste método algo seguro para qualquer pessoa, a dona de casa, o motorista de aplicativo, o médico, o padre, a freira, o pastor, certo? A pessoa que trabalha na limpeza urbana, o senhor que é um produtor rural, aquela senhora que é uma produtora rural, uma fabricante de queijos, qualquer pessoa, desde que essa pessoa queira entender e praticar, colocar na vida prática o quê? A conexão cérebro-alma, espírito-corpo. Então, é isso que eu entrego nos meus atendimentos específicos com esse método. Porque eu percebi que muita gente não conseguia se desenvolver
a partir das terapias, das mentorias, da parte de criar uma nova mentalidade, novo mindset, porque não sabiam e nem sabem como lidar de uma forma conectada. Cérebro, alma, o espírito e o corpo. Ah, mas tem jeito de fazer isso de uma maneira rápida? Tem. Normalmente eu preciso estar com a pessoa, seja online ou seja presencialmente, 3 sessões. Para quê? Para que a pessoa possa compreender como funciona o método, sair dali e aplicar. Aliás, ela já começa a aplicar dentro do consultório, aplica e vai trazendo no seu tempo, no seu ritmo particular de cada um, os próprios resultados. Por isso que essa conversa aqui hoje, ela é muito objetiva, muito simples, porém com uma seriedade muito grande. Qual é? Você aprende a lidar com o seu cérebro, compreende como lidar com sua alma, com seu espírito. E quando eu falo espírito, não estou falando em religião, não. É a parte espiritual, transcendental. E a parte corporal. Se você integra essas 4 partes, ninguém segura você. Ninguém segura você. Por exemplo, eu tenho clientes que vieram para o consultório numa depressão terrível, numa insatisfação, pessoas amarguradas, pessoas agressivas, certo? Nada de errado, a pessoa estava sofrendo. E quando a pessoa está sofrendo, ela causa sofrimento na família, nos filhos, no professor, nos colegas, nos vizinhos. Porque quando a pessoa não está bem, ela não tem como expandir o bem a partir de si, uma energia positiva. Não. Quando qualquer um de nós não está bem, está em desequilíbrio. E o que é o desequilíbrio? O desequilíbrio entre o cérebro, entre a alma, o espírito e o corpo. Quando essas 4 dimensões estão em desequilíbrio, a pessoa fica mal. Aí não consegue lidar com dinheiro, mergulha em dívida. Você está vendo aí esse tanto de gente agora endividada por conta de jogos eletrônicos, né? Eu atendo uma quantidade cada vez maior de mães que estão pagando dívidas de filhos e filhas que viciaram nesses jogos. Atendo jovens e pessoas velhas também que viciaram nesses jogos eletrônicos. E tudo acontece a partir do momento que a pessoa aprende, na terapia comigo, como conectar cérebro, alma, espírito e o corpo. Aí a pessoa fica plena. E é claro, aqui eu não tenho como explicar muitas coisas, porque esse método ele é sob medida para cada pessoa. Então talvez o que eu falar aqui não vai servir para todo mundo. E o tempo também aqui é curto. Mas, se você que acabou de ouvir essa minha mini aula aqui falando sobre o CAEK, que é aquele método que eu criei, que unifica cérebro, alma, espírito e corpo. Se você se interessou, faça contato comigo. Marque a sua consulta, seja online, seja presencial, na cidade de Uberlândia, na cidade de Pouso Alegre. Se quer uma palestra na sua organização, na sua empresa, fala comigo. Por quê? Porque eu vou levar para você algo sério, algo transformador e algo que não cria dependência. Porque se tem uma coisa que desde novo eu observava, era a questão da dependência. Do tipo, a pessoa participou de uma cura, um círculo de cura, mas ficou dependente daquilo lá. Não. Esse método CAEK, cérebro, alma, espírito e corpo, é para deixar a pessoa livre, ela própria conduzir a própria vida a partir do momento que ela entende como lidar com o cérebro, como compreender a alma, como compreender o espírito, não estou falando de religião, e como compreender e lidar melhor com o próprio corpo. Então, se você achou interessante, faz seu contato. Esse pequeno momento aqui
é para dizer para você que eu estou muito feliz com os resultados que meus clientes têm obtido através do método CAEC, Cérebro, Alma, Espírito, Corpo. Faça contato porque eu estou aguardando você para dar o melhor atendimento que você precisa. Grande abraço do Aloysio Alves, e se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve, dá um like, dá um joinha e compartilha com familiares, com pessoas que você sente que vão ser ajudadas aí com a minha missão de vida, com a minha tarefa de vida, que é apoiar as pessoas. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!